Lembras-te daquela tarde no Asas? Estavas sozinha no salão, sentada numa poltrona. Marco, o Asas é o Clube Asas do Atlântico, que era de facto um lugar onde toda a gente se encontrava e onde toda a gente aprendia, tinha alguma coisa para ensinar. Era o centro cultural de Santa Maria por excelência. Nós chamávamos simplesmente Asas, daí que eu no livro o tenha referido simplesmente por Asas. Eu ia a caminho do Atlântida Sino, mas ainda era cedo. Por isso entrei no Asas para ler jornais. Estava sozinho no salão, porque não era tempo de futebol. Quase todos os que podiam tinham ido para os Anjos, para a praia, para São Lourenço ou para a Maia. As uvas amadureciam, havia já vinho doce. O aeroporto parecia deserto nesses dias de sol quente, nesse agosto como não há igual em nenhuma das outras nossas ilhas. A que marque Santa Maria é de realmente uma ilha completamente diferente. E no verão havia um... É que marque Santa Maria realmente é uma ilha completamente diferente. E no verão sentia-se mesmo a diferença. É uma ilha com as estações mais marcadas talvez do que as outras. E no verão o solo, o chão abria-se com rachas enormes por causa do calor, tudo cheirava muito mais. Era uma ilha de cheiros quentes. Isso notado por muitos viajantes, como o Raul Brandão, é famoso, o fato de ele ter notado os cheiros de Santa Maria. Que agora, com o passar do tempo, com os arroteamentos, já perdeu muito desses cheiros muito fortes cá, sobretudo da planície da zona do aeroporto. As uvas amadureciam, havia já vinho doce. O aeroporto parecia deserto nesses dias de sol quente, nesse agosto como não há igual em nenhuma das outras nossas ilhas. Abriam-se fendas no solo onde cabia um pé. Os gafanhotos atabalhoados chocavam contra nós de vez em quando. Os maçaricos, pernaltas miniaturais, fugiam à nossa frente a uma velocidade admirável, raramente precisando de levantar voo para não ficarem ao alcance de mãos humanas. Era outra coisa muito interessante. Santa Maria tinha quantidade de gafanhotos incomparavelmente superior a todas as outras ilhas. E também a abundância dos maçaricos, umas avezinhas pernaltas que andavam por todo o lado e que era divertidíssimo ver-los andar. Pronto. E os gafanhotos, mesmo com frequência, chocavam-se contra as pessoas. Chegou a aparecer lá os restos de uma nuvem de gafanhotos africanos, locusta migratória, acabaram por ser arrastados para Santa Maria e era um gafanhoto muito bonito, causam prejuízos enormes em África, mas lá fizeram-nos um verão mais agradável em termos de espetáculo. Morreram todos no inverno, claro. Penso que foi nesse verão que uma grande quantidade de gafanhotos da espécie locusta migratória chegou a Santa Maria. Cá está. É isto precisamente que estava a referir na nossa conversa. Esses e muitos milhões que sem dúvida se combinam na viagem teriam causado estragos terríveis em África, se o vento, provavelmente o mesmo que trouxe os descobridores, não lhes houvesse desviado a rota. Morreram no inverno. E é interessante que isto, Marco, isso faz de facto pensar seriamente nas condições em que Santa Maria terá sido descoberta. Se tratou de barcas, naquele tempo eram barcas que foram arrastadas por esses ventos que traziam gafanhotos, que traziam poeira do Saara. Esse de facto foi um descobrimento em função de uma viagem para o alto mar que provavelmente não terá sido a primeira. Porque as pessoas normalmente pensam que os marinheiros vinham por aí adiante, os descobridores já com a ideia fixa, que sabiam que iam encontrar alguma coisa. Eles não sabiam se encontrar alguma coisa. Descendo à África sabiam que havia terra. Mas vindo pelo mar adiante havia apenas lendas, mistérios, os portolanos, aqueles mapas normalmente eram ornamentados com ilhas imaginárias
e não como algumas pessoas pensam, que aquelas ilhas se sabia que existiam ou se supunha que existiam. Não, era simplesmente como toda a Europa era rodeada por pequenas ilhas, as ilhas do Canal, as Baleares, as Lípari, imaginavam que todo o oceano tivesse ilhas. E daí que as semeavam nos mapas, e de maneira que não há que procurar em mapas antigos qualquer sinal dos Açores concreto, conhecido, antes da descoberta. Portanto, daí que seja difícil saber se o vento dos gafanhotos e da poeira do Saara é o mesmo que trouxe os navegadores, porque eles provavelmente, ao sentirem-se arrastados para um mar desconhecido, com certeza arriariam as velas e ficariam parados em árvore seca, como se diz, à espera que a tempestade passasse, e não se deixaria arrastar para tão longe. O Calabazas do Atlântico era um dos meus 4 lugares míticos. Os outros 3, também sagrado um deles, eram a Capela de Nossa Senhora do Ar, o Estornato e o Atlântico da Sina. Ainda hoje recordo exatamente o seu cheiro, porque Santa Maria é a ilha dos cheiros fortes, intensos, de tal maneira que não faria falta ver de olhos abertos para saber onde se estava. O próprio Raul Bardão deu por isso e chamou-lhe a ilha que cheira bem. E não eram só os cheiros das construções em que dominava a madeira, a chapa e o papelão. Eram sobretudo os aromas da terra amodorrada pelo calor, do poejo, da macela, da murta, das giestas, das acácias, dos eucaliptos, dos pinheiros, da vida. Havia de facto um sentido de vida. O calor dá vida. Sente-se mais a vida com o calor. É uma das coisas que me faltam nos Açores, é essa sensação de calor forte que se encontra no Alentejo, que se encontra em Castela. Mas Santa Maria tem um pouco isso. Daí que haja uma nostalgia, uma saudade de sentir aquele ambiente que não é mais parte nenhuma. Andar contigo ali, sozinha, foi como que perceber a mais desejada aparição. Cumprimentei-te, desajeitado. Logo, fazendo uma pergunta inútil, como é tão comum nos encontros inesperados. Não foste à praia. Poderias ter rido de mim, porque a resposta era óbvia, mas respondeste séria com um simples não. Fomos conversando, uns parênteses de palavras num discurso de silêncio. Queres ir ao terminal? Atrevi-me a propor. Aceitaste. O terminal era o passeio dos pobres, o deslumbramento de vareiros e pratas, relógios caros, gente estranha que chegava e partia falando quase todas as línguas do mundo. Os elegantes Super Constellations da TWA, os solos DC6 da Pan American, o belo azul da KPLM, as cores garridas da Guest Aerovias, e a Varig, a Iberia, a Air France, a Avianca, o sonho ao alcance do olhar. Era de facto o mundo que se via ali, que se via passar, e aquele sonho da América sempre sentido. E Santa Maria era uma ilha que sempre teve imigração muito forte. E ver aqueles aviões que sabíamos que vinham ou iam para essas terras de sonho, sobretudo da América, causava um certo ardor, quase uma aflição, de tal maneira que houve mesmo quem tentasse fugir em aviões, e relata aqui alguns casos que aconteceram. Um deles feliz, do amigo meu, que numa hipótese em 1 milhão ele teve a sorte de ser o premiado e chegou vivo ao fim da viagem, escondido no poço do trem de aterragem do avião. Há que distinguir aí
vários tipos de pessoas de Santa Maria. Os naturais que viviam na Serra provavelmente não, sem dúvida que tinham uma visão muito redutora, muito simples, não fazia ideia do que é que haveria no resto do mundo. Depois há que ver as pessoas mais cultas da zona da Vila de Porto, sobretudo, muito bem informadas, muito mais bem informadas talvez do que a maior parte dos açorianos das outras ilhas. E depois havia realmente os que viviam no aeroporto, muitos deles pessoas que pelas suas próprias condições de vida conheciam grande parte do mundo. Portanto, temos que dividir isso numa visão quase medieval, que é a visão serrana, em que o desconhecimento do resto do mundo é muito acentuado. Temos que ver a visão culta, embora na maior parte dos casos nunca vista com os próprios olhos, das pessoas da vila, mesmo de São Pedro e Almagreira, e então realmente, sobretudo aqueles que frequentavam o cinema, e ia muita gente do Atlântida Cine, que apresentava filmes sempre acabados de sair de Hollywood, ao Cine Mariense em Vila de Porto. Portanto, todos os que frequentavam o cinema já tinham ao seu alcance também uma maneira de conhecerem o mundo bastante razoável. Os americanos tinham construído em Santa Maria uma pequena imagem da terra que para a maior parte de nós era a desejada. E essa imitação eles mesmos chamavam Little America. Desejada até doer bem fundo na alma, por as necessidades da guerra já a caminhar para o fim, mas que seria ainda muito violenta no Oriente, que trouxeram de repente parte da ilha para o século XIX. Isto não é poesia em prosa, nem nada que se pareça, Marco. É que realmente Santa Maria, de um momento para o outro, entra no século XX, porque nada tinha mudado em Santa Maria nas últimas décadas, em relação a meados do século. Portanto, as relações de trabalho, a cultura, continua. Faço lembrar sempre que a Vila de Porto é a exceção. A Vila de Porto tem muita gente culta. E, por arrastamento, São Pedro e Almagreira, que são as mais próximas, também, em parte. Portanto, Santa Maria entra na modernidade mais absoluta que existe, porque a guerra provoca ela mesma um avanço tecnológico extraordinário. E esse avanço tecnológico já do final da guerra que chega a Santa Maria, e o que espanta, sempre me espantou, foi ver que mesmo as pessoas menos cultas, menos preparadas para a novidade, aceitaram tudo com uma normalidade muito grande. Mas também talvez por isso, porque o não saber rigorosamente nada do resto do mundo, que seria o caso do interior de Santa Maria, da zona dos Picos, se calhar o não saber quase nada faz com que a pessoa se espante menos, seja com o que for. Porque quem conhece um pouco e nem imagina que haja muito mais do que o pouco que conhece, naturalmente que se espanta mais, penso eu, a opinião minha, do que o absolutamente ignorante. O absolutamente ignorante está preparado para não se espantar com nada. O razoavelmente culto é que tem capacidade de se espantar a partir dos seus pressupostos culturais. Não sei se o Marco concorda com a ideia, mas é o que eu penso. Por outra parte, continua ancestral e rústica, sabiamente ignorante de mais ambições que não é de ter pão em cada dia, e a descer a serra até o aeroporto, de madrugada, para vender amoras ou queijos, e a vir de sapatos ao ombro, para assistir a um filme sobre Nossa Senhora de Fátima. Poucos anos antes, não faltara quem tivesse comido raízes de fetos para sossegar a fome. O loque, uma espécie de papa muito rala, feita de leite misturado com água, às vezes apenas o soro dos queijos, que se fervia juntando 1 ou 2 colheres de farinha para depois molhar sopas de pão. À meia da tarde,
tomaste o autocarro, a caminhoneta do Batista, judeu, como a gente dizia, para voltares para casa. Fazias o percurso completo e depois ainda descerias umas dezenas de metros. Convidaste-me a entrar contigo para te acompanhar até ao Asas ou ao parque infantil. Recusei, dizendo que não me apetecia, que preferia ir a pé, que era tão perto que não valia a pena. Mas o que me faltava era dinheiro. Meu pai, que também gostaria de ter ido, dera-me tudo o que tinha para eu ir ao cinema. Acabei por gastá-lo nas 2 laranjadas que bebemos. Se soubesses quanto o cinema me fascinava, terias compreendido quanto gostei de estar contigo. Pronto, aqui a única infabulação pode ter sido compor a cena, porque creio que o leitor, ao fim do livro, percebe que esse encontro no Asas com alguém a quem é trato com tanto carinho, com tanto amor, que é a própria ilha. Mas as cenas descritas, pronto, o passeio a terminal era de facto um passeio alternativo para quem não podia ir mais longe. O ir ao cinema, nem sempre havia dinheiro para ir ao cinema. E o meu pai chegava-me a dar o dinheiro que ele tinha destinado para si mesmo para eu ir. Embora na maior parte das vezes tivéssemos o Sr. Cardoso, o porteiro, que nos deixava entrar de graça e que era um herói, um herói para todos nós. Daí que, para a minha geração, aquele filme Cinema Paraíso, em que há uma relação semelhante entre o operador de câmara, né, e o miúdo, a personagem que conta o filme, faz-nos lembrar a relação com o Sr. Cardoso. E é um filme de nostalgia dos bons velhos tempos, dos tempos em que o cinema era cinema, em que se via a fita passar na tela e os cortes da fita, e que tinha cheiro, o cheiro que o vídeo deixa de ter, porque os cheiros continuam a fazer parte das memórias de quem os viveram. E, portanto, de maneira que as situações são absolutamente reais e, embora possam ser ligeiramente, levar umas pinceladas, digamos, tipo pintores impressionistas, em que se reconhece nitidamente a paisagem ou o modelo pintado, mas com cores que transformam a realidade em algo mais do que a própria realidade. E foi um pouco o que eu fiz no livro, foi isso, é sentir à distância do tempo. As memórias vão ganhando, não é bem outra dimensão, não há dimensão na memória, vão ganhando outro tipo de sentimento, quer dizer, mesmo coisas que por vezes não foram muito felizes, momentos que não seriam para recordar em outras pessoas, noutras circunstâncias, ou noutro tempo de vida, nós, quando se trata de infância e de um sítio a que ficamos agarrados por causa dessa infância, pintamos com um colorido diferente essas recordações, essas memórias, que passam a fazer parte de nós, não como aquilo que foram rigorosamente, mas como aquilo em que as transformamos no correr do tempo. Porque a pessoa escrevia algures que quando morre um adulto, morre a criança, morre o jovem, morre o homem vigoroso, morre o velho caduco já. Pronto, morre tudo nele, e quando a pessoa quando se sente morrer, realmente sentirá com certeza toda a sua vida, reverá toda a sua vida, e provavelmente quanto mais antigas as recordações, mais transformadas e mais marcantes para aquilo que terá sido a vida da pessoa, porque nós começamos a ser feitos com pessoas a partir dos primeiros conhecimentos que temos com o mundo. De maneira que quanto mais antiga for a memória, mais importância tem na nossa formação humana e na nossa saudade também da pessoa que fomos. À cette époque-là,
Que représentait le cinéma pour le jeune enfant que vous étiez? Est-ce que c'était un moyen de connaître le reste du monde ou est-ce que c'était aussi un moyen d'ouvrir votre imaginaire à autre chose que ce qui apparaissait sous vos yeux? O cinema representava essa mistura de mistério, de desejo de aventura, do gosto por uma história bem contada. Era um fascínio. E não só em Santa Maria, falo da minha juventude, da minha infância, era muito marcado porque havia possibilidade de ir ao cinema com frequência. Mas, por exemplo, a minha mulher, os meus cunhados, embora mais novos do que eu, e vivendo em São Miguel e, portanto, indo ao cinema em Ponta Delgada, vejo que mantém do cinema a mesma recordação, o mesmo fascínio que eu e os meus amigos de Santa Maria sentíamos. Portanto, e tínhamos, de facto, essa possibilidade de ficar a conhecer algo do mundo, sobretudo porque naqueles bons velhos tempos havia sempre uns documentários antes do filme propriamente dito, que nos davam informações das mais variadas paisagens, desde os desertos do Arizona até cidades como Nova Iorque e cidades de qualquer outra parte do mundo, rios, tudo isso que nós só sabíamos de aprender na geografia, em livros, passava a estar ao nosso alcance. Portanto, era de facto um momento mágico, porque era a melhor maneira de aprendermos coisas que nos fascinavam e que nos acabariam por servir para a vida, mas não é isso que nos interessava na altura, interessava-nos era o divertimento. Mas era um fascínio absoluto, difícil de explicar e talvez difícil de sentir, impossível de sentir depois da televisão. Porque ali estamos perante um ecrã enorme em que, a sentir, a ver, a vibrar. Depois da televisão nunca mais ninguém de certeza absoluta sentiu o fascínio pelo cinema como nós, da minha geração, que não tínhamos televisão e só tínhamos o cinema como meio de nos aproximar do mundo e das histórias contadas, o teatro vivo, é melhor, o teatro é que será cinema ao vivo, mas histórias contadas com as imagens reais e que não tínhamos outra possibilidade, de facto, de conhecer. Quel type de film vous aviez la possibilité de découvrir? Des films uniquement américains, des films portugais, d'autres pays? Sobretudo filmes americanos, obviamente, dada a relação do aeroporto com a América. Mas víamos filmes por exemplo, também lembro perfeitamente, os documentários do Jacques Yves Cousteau, passava lá todos. Filmes espanhóis, também havia alguns. Mas depois do cinema americano, provavelmente o francês sim, provavelmente não, sem dúvida que o francês e o italiano eram os que tinham a frequência regular, mas não era exclusivamente, pronto, filmes americanos, de maneira nenhuma. Inglês, alguns também, mas curiosamente Espanha pouco, França e Itália muito, Inglaterra alguns, alemães nenhum. Quel est le film qui vous a le plus marqué à cette époque-là? Isso é difícil porque eu não sou de um só filme, nem de um só livro. Mas, assim, a procurar um filme, talvez o maior que eu tenha visto lá, talvez os 10 Mandamentos. Assim, embora como história, obviamente que me fascinaram os filmes com histórias do Mark Twain, que cada um também tem o seu tempo, não é? Mas talvez me ficasse pelos 10 Mandamentos e Huckleberry Finn e pouco mais. Porque todos marcavam, afinal de contas, principalmente os filmes, os westerns, os filmes de cowboys, esses então eram imperdíveis, não é? E continuo a gostar de filmes de cowboys. Est-ce que ces films accompagnaient vos rêves la nuit? Quelquefois, quando eu tenho dificuldade
adormecer, às vezes ponho-me a imaginar um filme de cowboys e normalmente adormeço antes do ator matar o mal. Foram as necessidades da guerra, já a caminhar para o fim, mas que seria ainda muito violenta no Oriente, que trouxeram de repente parte da ilha para o século XX. Demorei-me mais algum tempo no terminal, cismando a olhar os aviões. Pelo sonho, nada tinha de pagar. Quando a Dakota foi aquecer os motores, pensei que desta vez ninguém haveria tentado apanhar a boleia, como o pobre homem que terá subido para outro, ou aquele, sei lá, pelas asas da cauda, aliás, estabilizador horizontal, abraçando depois ao estabilizador vertical. Chegou a levantar voo, escapou com vida, mas possivelmente nunca mais terá querido voar. Sorte teve Cardoso, uma sorte mais do que improvável, pois sobreviveu até às Bermudas escondido dentro de uma asa, no poço do trem de aterragem. Diz que as hipóteses de escapar de uma aventura destas são de 1 em 1 milhão. Saiu a taludo ao Cardoso. Parece que depois dele nunca mais houve outro número premiado. A princípio, fora tentando imaginar a tua viagem. Passavas em frente à casa do Sr. Lopes de Araújo, o poeta. Como eu gostava de ter sido seu aluno. Quantas vezes ele me disse que tinha pena de não ter sido meu professor. Depois, pelo Asas, pelo bairro de São Lourenço e ao lado da casa do meu padrinho, Déder Leitão, pela mata da Secretaria, pela capela de Nossa Senhora do Ar, pelo bairro Operário. Acabava-se a zona habitada do aeroporto. Seguia-se a curva à direita, outra à esquerda, o açucareiro, de dentro do qual um polícia vigiava o trânsito, sobretudo o que vinha do cais pela estrada da Birmânia, assim chamada com ironia pelos americanos em honra da verdadeira, a famosa. Em frente, do outro lado, o enigmático cemitério americano, com um obelisco no cimo do morro, mais umas poucas centenas de metros, e à direita o sítio de campo antigo, onde vi pela primeira vez um jogo de futebol. Logo a seguir, à esquerda, o pasto que serviu de teatro para um palco improvisado ao ar livre, com uma multidão estupefacta a assistir à tragédia do Rei Lear. Isto é muito interessante, Marca, porque Santa Maria cá está. Em quantas terras de Portugal, ou mesmo terras de província, em Espanha ou em França, terá alguém representado para uma multidão ao ar livre a tragédia do Rei Lear, outra qualquer? Não sei se seria muito fácil. Havia realmente um movimento cultural muito acentuado. Mas cá está o futebol, que refiro aqui, foi lá perto que vi o primeiro jogo, um jogo ainda do tempo do futebol mais do que romântico, em que onde estava a bola estavam 20 jogadores, seus guarda-redes nem atrás dela. O futebol era também outra coisa que fascinava. Primeiro o cinema tinha o primeiro lugar absoluto e muito destacado no nosso gosto. Facilmente íamos ao cinema em vez de ir ao futebol. Mas o futebol também era uma atração fantástica. E sobretudo porque nós, espectadores, também fazíamos parte quase do jogo, porque nós apanhávamos com a poeira que se levantava, nós sentíamos até o cheiro do suor dos extremos a correr pelas pontas. E felizmente não havia indisciplina, bastava uma corda a separar os espectadores do campo do jogo. De vez em quando a polícia passava, mandava chegar um pouco mais para trás, sem zangas. Saudades também desse tempo em que se podia até gostar dos jogadores adversários. Agora, infelizmente, os jogadores adversários, às vezes até só são adversários num ano e no outro já estão a defender as nossas cores. Portanto, se o cinema perder poesia por causa da televisão, o futebol perdeu muita poesia por causa do profissionalismo. E é outra saudade forte, aquele futebol em que os jogadores chegavam a pagar, se calhar, os seus próprios equipamentos para poderem jogar. Foi gente da mesma estirpe que deu com estas ilhas. Talvez por acaso trazida pelo vento, que de vez em quando faz cá chegar gafanhotos ou orelhas do Sara.
habituado a embarcar e desembarcar no cais da vila, uma vez no iate Santo António, já então secular, várias outras no Velhinho Senhora da Guia, depois no Cedes e no Arnelo. Imaginava sempre os descobridores a entrarem em terra no mesmo sítio. Mas terá sido perto de Santana, para os lados dos Cabrestantes, ou da Praia dos Lobos, quem sabe se nos Anjos. É nestas bandas que as arribas praticamente desaparecem, oferecendo a ilha a quem vem do mar. E foi ao longo da Ribeira do Capitão, que atravessa Santana, que viveram os pioneiros do povoamento. Não longe, no Paúl, nasceu a primogénita dos Açores, Margarida Afonso, filha de Afonso Lourenço, que viria a estar com o seu marido Diogo Fernandes Lutador, entre os primeiros habitantes dos Finais da Luz em São Miguel. É interessante ver este papel que Santa Maria tem, por isso ele chama Ilha Mãe. O povoamento começa a descoberta começa em Santa Maria, o povoamento começa em Santa Maria e a primeira açoriana nasce em Santa Maria. E curiosamente, num sítio Santana, onde eu vivi mais de 8 anos, que foi, talvez, como eu digo a certa altura no livro, a aldeia mais rural de Portugal. Tínhamos de saltar as paredes dos pastos para ir para casa. Não havia nem sequer uma canada, só atalhos de pé posto, e a canada que havia dava para a vila, mas nem sequer tinha condições em certas partes do percurso para passar um carro de bois. É interessante ver como a história tem certas ironias, quer dizer, onde começa o povoamento, onde nasce, porque o Paúl é muito próximo de Santana, onde mais com as crianças de Paúl e à Escola Santana, onde nasce a primeira açoriana, depois temos o lugar talvez mais isolado e mais, não diria atrasado, que pode-se entender nisso o atraso mental, cultural, mas um atraso económico, um atraso falta de riqueza, o atraso das dificuldades da vida sob todos os pontos de vista materiais. A história tem destas coisas. Portugal também já foi a nação das mais fortes do mundo e atualmente está num lugar bastante mais abaixo. Portanto, a história prega-nos partidas com muita frequência. Je voudrais revenir sur le quai de Vila de Porto. Finalement, il y avait 2 endroits où on pouvait assister à un spectacle lié au voyage. C'était l'aéroport, très moderne, et de l'autre côté, il y avait les quais du port de Vila de Porto. C'était 2 choses bien différentes dans vos yeux d'enfant. Obviamente que o aeroporto estamos a falar, porque nós dizíamos aeroporto indistintamente à pista e a zona habitacional. Pronto, o aeroporto propriamente dito era dos mais modernos do mundo, quer na qualidade das pistas, quer na qualidade da assistência técnica, da assistência em voo, das comunicações, era do mais moderno em absoluto que havia no mundo. Mas tínhamos, por outro lado, um cais que, sendo uma vila chamada Vila do Porto, não tinha quaisquer condições de segurança, só quando o vento não soprasse contra a vila é que realmente se podia carregar e descarregar, embarcar e desembarcar mais ou menos bem. Agora, qualquer alteração do mar soprando na direção do Porto provocava cenas absolutamente espantosas, quer dizer, cenas que de facto eram um espetáculo extraordinário, mas quando nós só éramos assistentes era fácil. Quando éramos personagens, aliás, atores, quando nós éramos atores da própria cena, era muito complicado mesmo. Aquilo era embarcar em alto mar praticamente. Eram os bateizinhos que vinham pegar nas pessoas nas escadas do cais,
e que depois levavam para os navios que nos haviam de transportar, mas essa entrada nos batéis ou escaleres, ou a saída, quando eram em caso de desembarque, era uma aventura em que os marinheiros que ajudavam, sobretudo as senhoras, tinham de ter uma perícia extraordinária e estar treinados de uma maneira... Porque é incrível ver ondas de muitos metros subirem os degraus do porto e as pessoas terem de fugir da onda, e depois a onda desce, a pessoa que embarcar desce as escadas a correr, mas depois a onda volta a subir, tem de voltar para trás até apanhar uma acalmia entre duas ondas, e aí os marinheiros positivamente pegavam normalmente as senhoras, porque os homens é isso, sempre conseguiam fazer isso sozinhos, pegavam nas senhoras e literalmente atiravam-nas para outros dois marinheiros que estavam no batel à espera de pegar nelas e para as pôr a salvo. Eram cenas realmente... Um documentário, e há um documentário sobre isso do Pepe, sei lá, parece cenas irreais. Cá está, estava-se a viver outra vez o século XIX, o século XVIII, porque o próprio iate Santo António, que fazia serviço entre São Miguel e Santa Maria, era um iate, ainda trabalha, do século XIX, curiosamente. Era um caique, o Santo António e o Senhor da Guia eram caiques, que foram adaptados, transformados em iates. No Santo António anda para aí a navegar com os seus 170 anos, mais ou menos. É uma coisa extraordinária.